Judeus da Leopoldina recupera temas importantes das ciências sociais, como imigração, identidade étnica, cultura e memória. Trata-se de experiências de vida e trajetórias familiares de imigrantes judeus e seus descendentes, que se estabeleceram na região da Leopoldina, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, a partir da década de 1920. Resgatar a memória da comunidade judaica do Rio de Janeiro é o objetivo do livro Judeus da Leopoldina, escrito pela jornalista Eliette Weitzman. Eliette, como vai? Tudo bem, Grace? Eliette, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente a história desse projeto e como que você se engajou nele. O Museu Judaico do Rio de Janeiro tem como um dos seus objetivos resgatar justamente a memória da comunidade judaica do estado do Rio. E dentro desse processo foram feitas, em 2002, entrevistas com antigos moradores judeus dos bairros servidos pela Estrada de Ferro Leopoldina, porque no começo do século, os judeus que se instalaram na Praça 11, a partir de um certo momento, também começaram a se espalhar por outros bairros do Rio de Janeiro, buscando casas com quintais, locais de moradia mais agradáveis, menos insalubres. E a Leopoldina, os bairros de Ramos, Penha, Bom Sucesso, Olaria, foram alguns dos bairros escolhidos por alguns judeus nessa época, a partir dos anos 20 e 30. Então foram feitas entrevistas e nos anos 90 essa comunidade já não existia mais, as pessoas todas já tinham saído de lá, mas essa comunidade, algumas pessoas dessa comunidade começaram a se interessar em retomar suas origens, recuperar suas origens para mostrar aos netos, até para legar isso para o futuro. E começaram a recuperar lentamente uma pequena sinagoga que havia no local, há no local uma sinagoga que nunca foi fechada, mas que foi recuperada, e a partir daí surgiu deles a ideia de escrever um livro. E para isso começaram a dar entrevistas para uma equipe do Museu Judaico, composta de historiadores, jornalistas e antropólogos. Essa equipe coletou um total de 40 entrevistas, as primeiras em 2001. Depois houve um intervalo, em 2005 eu me engajei nesse projeto, fiz mais algumas entrevistas. No total nós tivemos 41 entrevistas com antigos moradores, alguns inclusive já faleceram entre 2001 e 2005, e resolvemos escrever um livro, que é uma forma mais prática das novas gerações conhecerem essa história. Enfim, foi um processo de garimpagem, né? Tanto da memória, do relato, quanto das fotografias. Que dificuldades que você encontrou a partir do momento que você se engajou nesse projeto, Eliette? A maior dificuldade foi justamente a das fotografias, porque muitas pessoas perderam suas fotografias, outras até jogaram fora as famílias, as pessoas falecem, há separações, então as pessoas às vezes não guardam as fotos. Então, até achei interessante isso, a gente pensar que se a comunidade judaica, cada família puder resgatar suas fotos, seus documentos, seus passaporte de pais, mães, seria muito interessante, né? E nesse processo de pesquisa, que instituições que você descobriu que existiam, que foram criadas lá em torno da Leopoldina? Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque os primeiros moradores chegaram em 1929. Um desses antigos moradores, os primeiros antigos moradores, foi o Leib Resnick, que era conhecido como Leib Scheuret, porque ele era Scheuret, né? Fazia esse trabalho também. Era uma pessoa muito culta, um erudito, e logo que ele chegou, ele teve a preocupação de criar com outros moradores. Nós contamos essa história aqui, inclusive resgatamos a ata em Yiddish dessa criação de um centro israelita dos subúrbios da Leopoldina. Esse centro, no começo, era na casa de alguém, ou então depois era num bar alugado, num sobrado, mas era a vontade de congregar a comunidade. Então, esse centro foi criado, Centro Israelita do Subúrbio da Leopoldina. E a ideia foi logo fazer uma escola. Então, eles logo também nos anos 30 já criaram uma escolinha primária que se chamava Escola Mendele Moishes Foirem,
Esse Mendele Moishe era o pseudônimo de um dos 3 mais importantes escritores da moderna literatura Yiddish. Era esse Mendele Sforim, o Yeli Peretz e Sholem Aleichem. Então criaram essa escola com esse nome. Depois criaram, nos anos 40, um grêmio cultural e recreativo Stefan Zweig para congregar os jovens, onde havia programas culturais, cinemas, conferências, organização de piqueniques, já para congregar os jovens nascidos no Brasil. E criaram também uma biblioteca. Os imigrantes, que eram todos bastante pobres, praticamente nenhum tinha instrução, criaram logo no começo dos anos 30 uma biblioteca chamada Biblioteca Simon Dubnov, só com volumes em Yiddish. Claro que 20 anos depois os filhos foram adicionando volumes em português, e aí é uma história até interessante como os jovens recuperaram isso. Bem, Leti, gostaria que você agora fizesse seu convite para os nossos telespectadores para que eles possam comparecer ao lançamento de Judeus da Leopoldina. O livro será lançado amanhã, a partir das 18 horas, no Atlântica Business Center, na Avenida Atlântica, esquina de Princesa Isabel. O livro será vendido, os antigos moradores, quase todos estarão lá para falar com as pessoas, para conversar. Acho que vai ser um momento bonito de resgate da nossa memória coletiva. Pela primeira vez no Brasil, Matichial, um dos maiores sucessos mundiais do reggae com temas judaicos, em única apresentação no dia 28 de janeiro, às 7h30 da noite, no Vivo Rio. A partir de hoje, você já pode garantir o seu convite nos plantões de venda, no CIB, Beit Lubavitch e no Monte Sinai. Corra e garanta logo o seu lugar neste imperdível show.